Capítulo 54. O bom samaritano. Enquanto Cristo ensinava o povo, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10, verso 25. Os sacerdotes e rabinos tinham pensado que apanhariam a Cristo com a pergunta que induziram o doutor da lei a fazer. No entanto, o Senhor não entrou em discussão. O que está escrito na lei? Ele disse: Como você a lê? Jesus desviou a pergunta sobre salvação para o tema da observância aos mandamentos de Deus. O doutor da lei disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aquele doutor da lei vinha estudando as Escrituras a fim de conhecer o seu verdadeiro significado. Em sua resposta sobre as exigências da lei, ele não atribuiu nenhum valor ao amontoado de instruções quanto às cerimônias e ritos. Em lugar disso, apresentou os dois grandes princípios dos quais dependem toda a lei e os profetas. E essa resposta, elogiada por Cristo, deu ao Salvador vantagem sobre os rabinos. Faça isso e viverá, Jesus disse. Ele apresentou a lei como uma unidade divina. Não é possível guardar um mandamento e quebrar outro, pois o mesmo princípio permeia todos eles. Amor supremo a Deus e amor imparcial ao próximo são os princípios a ser observados na vida. As palavras firmes de Cristo convenceram o doutor da lei. Ele não havia mostrado amor às pessoas que o cercavam. Contudo, em vez de se arrepender, tentou se justificar dizendo: Quem é o meu próximo? Entre os judeus, essa pergunta provocaria interminável discussão. Os pagãos e os samaritanos eram estrangeiros e inimigos, mas onde se faria distinção entre as pessoas de sua própria nação e entre as diferentes classes da sociedade? Será que eles deviam considerar a multidão ignorante e descuidada, os imundos, como próximos? Dissipe a escuridão, admitindo a luz. Jesus não denunciou o fanatismo dos que estavam ali, atentos às suas palavras só para condená-lo. Em vez disso, apresentou uma história singela que retratava o amor do céu fluindo sobre as pessoas. A bela ilustração tocou o coração de todos e arrancou do doutor da lei uma confissão da verdade. A melhor maneira de lidar com o erro é apresentar a verdade. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Isso foi um fato real, conhecido exatamente como Jesus contou. O sacerdote e o levita estavam no grupo dos que escutavam as palavras de Cristo. A estrada de Jerusalém para Jericó descia por um barranco pedregoso e inóspito, infestado de ladrões. Era muitas vezes cenário de situações de violência. Foi ali que os assaltantes atacaram o viajante, deixando-o quase morto. O sacerdote apenas olhou na direção do homem ferido. O levita tinha convicção do que devia fazer, mas se convenceu de que nada tinha que ver com o caso. Esses dois homens pertenciam à categoria especialmente escolhida para representar a Deus diante do povo. Esperava-se que fossem capazes de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Hebreus capítulo 5, verso 2. Os anjos do céu contemplam a aflição da família de Deus na terra, preparados para cooperar com homens e mulheres no alívio da opressão e do sofrimento. Todo o céu observava para ver se o coração do sacerdote e do levita seria tocado pela piedade da miséria humana. O Salvador tinha instruído os hebreus no deserto, ensinando-lhes uma lição muito diferente daquela que o povo agora estava recebendo dos seus sacerdotes e mestres. Por meio de Moisés, ele havia dado a mensagem que o Senhor Deus defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Amem, portanto, o estrangeiro. Amem-nos como a si mesmo. Deuteronômio, capítulo 10, verso 18. Levíticos, capítulo 19, verso 34. Treinados na escola do fanatismo nacional,
O sacerdote e o levita se tornaram indivíduos egoístas, de mente estreita e exclusivistas. Ao olharem para o homem ferido, não conseguiram identificar se ele era judeu. Pensaram que talvez fosse um samaritano e se afastaram. No entanto, passou por ali um samaritano que teve compaixão da vítima. O samaritano sabia muito bem que se a situação dos dois fosse inversa, o estrangeiro judeu mostraria desprezo e passaria de largo. Ele próprio poderia estar em perigo por ficar naquele lugar por mais tempo. Mas, para ele, o que importava era que ali estava um ser humano em necessidade e sofrimento. Ele tirou suas próprias vestes e o cobriu. O azeite e o vinho, trazidos para a viagem, foram usados para curar e aliviar o sofrimento do homem ferido. Colocou-o sobre o seu animal e o conduziu lentamente, em passo uniforme, de modo que o estranho não fosse sacudido, o que aumentaria o seu sofrimento. Levou-o para uma pensão e cuidou dele toda a noite, velando por ele ternamente. Na manhã seguinte, antes de seguir viagem, o samaritano colocou o homem aos cuidados do dono da pensão. Pagou a conta e deixou um depósito em seu favor. Ainda não satisfeito, tomou providências para qualquer necessidade futura, dizendo: "Cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver." Ao terminar a história, Jesus olhou nos olhos do doutor da lei e disse: "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" O doutor da lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." Lucas, capítulo 10, versos 36 e 37. Assim a pergunta: quem é o meu próximo? Ficou respondida para sempre. Nosso próximo é toda pessoa que precisa da nossa ajuda, cada alma ferida e machucada pelo inimigo, todos os que são propriedade de Deus. Na história do bom samaritano, Jesus apresentou um retrato de si mesmo e de sua missão. A humanidade tem sido ferida, roubada e deixada quase morta por Satanás, mas o Salvador deixou a sua glória para vir nos resgatar. Ele curou nossas feridas, nos cobriu com seu manto de justiça e, à própria custa, tomou todas as providências em nosso favor. Mostrando o seu próprio exemplo, ele diz aos seus seguidores: "Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." João, capítulo 13, verso 34. O samaritano tinha obedecido aos conselhos vindos de um coração bondoso e amoroso. Fazendo isso, provou ser participante da lei. Cristo disse para o doutor da lei: "Vá e faça o mesmo." A lição não é menos necessária hoje. O egoísmo e a fria formalidade quase têm extinguido o fogo do amor, dissipando as graças que deveriam deixar o caráter perfumado. Muitos dos que professam o nome de Jesus têm esquecido que os cristãos devem representar Cristo. A menos que mostremos sacrifício prático para o bem dos outros, onde quer que estejamos, não somos cristãos, não importa o que declaramos ser. Cristo pede que nos unamos a Ele para salvar a humanidade. Ele disse: "Vocês receberam de graça, deem também de graça." Mateus capítulo 10, verso 8. Muitos estão perdidos e se sentem envergonhados e tolos. Estão sedentos de ânimo. Olham para os seus erros e até serem levados ao desespero. Se formos de fato cristãos, ao vermos esses seres humanos em aflição, seja por alguma calamidade, seja por causa do pecado, nunca diremos: "Isso não me diz respeito." A história do bom samaritano e o caráter de Jesus revela o verdadeiro significado da lei e o significado do que significa amar nosso próximo como a nós mesmos. E quando os filhos de Deus mostram amor por toda a humanidade, também estão dando testemunho do caráter das leis do céu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João, capítulo 4, verso 12.